Olá, olha a gente aqui outra vez, tá? Em primeiro lugar, te peço desculpa aí pela apresentação, que eu tô saindo aí de uma gripe, não sei se é gripe ou é dengue, se eu tava dengoso, enfim. Mas vamos lá, releve a aparência. Olha, como eu falei, a gente vai fazer aqui uma resenha, mas é uma resenha discutindo o livro. Eu vou dar uma pincelada em algumas experiências de mercado, tanto minhas quanto de alguns colegas meus que ocupam posições que implicam numa boa habilidade de negociação estratégica, tá? E falar desse livro, um livro tão importante, e por que que eu estou indicando esse livro para você verificar se é interessante ou não, de repente, na sua área de atuação. Eu ganhei esse livro há muitos anos, tá? A Estratégia do Oceano Azul, eu ganhei esse livro de um amigo meu. Nós nos tornamos amigos quando ele me convidou para implementar a marca de relógios Dolce Gabbana no Brasil, né? A gente trabalhou com Brio Milano, Moschino, algumas marcas de luxo acessível. Eu já trabalhava nesse mercado há muitos anos, há mais de 20 anos, e aprendi bastante com ele, compartilhei meus conhecimentos com ele e envolvia uma grande habilidade estratégica para fazer isso, né? Ele me deu com uma dedicação, li, reli, li outra vez esse livro e eu penso que ele é bem útil para todas as pessoas, tá? Mesmo que você já tenha muita experiência profissional, muita experiência de vida, ou de repente você está iniciando sua carreira, uma nova carreira, ele traz algumas dicas. Obviamente eu vou falar por algumas perspectivas, tá? Eu não vou fazer uma resenha que, senão você pede uma resenha aí no Google, ele te entrega uma resenha do livro, tá? Eu vou o que eu compreendi, falo o que eu compreendi do livro, como se relaciona com alguns conhecimentos que são essenciais, tanto na área da administração, quanto do marketing, do brand, né? Para você que não é do setor, significa desenvolvimento de marcas e de mercado. É uma área que atuei por mais de 20 anos, eu penso que dá para compartilhar alguns conhecimentos aí que vão ajudar, tá? Então, faça bom proveito. Esse é nosso momento universitário. Eu vou fazer o possível para trazer toda semana um momento universitário, cada um com uma temática diferente. Em algum momento eu vou fazer um momento universitário em área externa, fazendo análise de visual merchandising, outros análises de cenário, para a gente poder ir brincando, entre aspas, tá? Enquanto você vai tendo aula conosco. Outro ponto que eu quero já falar aproveitar bastante, tá? Essa inteligente decisão que você fez de vir aqui estudar conosco na FAM. Você sabe que a gente tem um oceano azul nosso que é oferecer aulas em tempo real, né? Aulas verdadeiras. Você tem 7 aulas em tempo real. Isso tem uma diferença enorme na sua formação, uma formação de qualidade. E outro ponto muito importante, aproveite bastante, tá? É com relação à correção de provas dissertativas. Nós corrigimos mesmo, são professores que corrigem, nós avaliamos, olhamos com carinho, damos feedback formativo e você sabe que hoje algumas faculdades, se pode se chamar assim, estão utilizando inteligência artificial para correção de material dissertativo, o que acaba sendo uma massificação, você não recebe um retorno formativo, tá? Então aproveita muito isso, tá? Como modelo de AD, o nosso modelo é um oceano azul sim para você, de ter uma universidade que se leva em consideração o seu direito, né, e te valoriza para você ter aulas reais, em tempo real, tá? Então vamos em frente, vamos falar um pouquinho alguns detalhes desse livro. Eu elenquei alguns tópicos aqui, tá? Vou aproveitar para te dizer que essas imagens eu que gerei, tá? São imagens geradas por meio de inteligência artificial do Bing, tá? Então por isso que não tem direitos autorais aqui, mas eu já faço uma ressalva até para que você se lembre, né, que nada mais é do que ele vai buscando um banco de dados com muitas informações e vai emulando o comportamento, né? Então é algo bem simplesinho, é só para ilustrar mesmo, tá? Vou falar sobre primeiro o Oceano Azul e o Oceano Vermelho, tá? Criar valor único para os nossos clientes. O que significa isso? Há uma grande diferença quando você vai para o mercado, independente de se posicionar como profissional, né, ou como representando uma empresa, em que você tenta fazer um combate direto. Uma das estratégias mais primordiais e que ainda elas são válidas é com base no posicionamento do mix de marketing, né? Obviamente você vai ter cada corrente de autor, cada linha de pensamento, pode falar até de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 P's, cada um vai floreando do jeito que quiser, né? Eu chamo isso, qualquer profissional de mercado chama de grande perfumaria. Porque o que nós temos de essência mesmo são 4 P's de marketing no mix, o resto é perfumaria. Você oferece novos contornos, novas palavras, mas quando você estuda a fundo a lógica, a fenomenologia, se baseia em 4, tá? Vale a pena. Um oceano vermelho significa assim, quando você vai entrando num determinado mercado, muitas vezes você olha para um segmento e tenta combater ali esse segmento, seja única e exclusivamente por um posicionamento de preço ou por uma campanha, né, uma campanha publicitária, e acaba
tendo a mesma linha de pensamento que todas as pessoas vão ter, tá? Por isso que para pensar numa estratégia de Oceano Azul, vale muito a pena você ler bastante. Por que que eu estou falando isso? A partir da leitura de vários temas, muitas vezes vamos supor hipoteticamente que você trabalha numa área voltada a produtos alimentares ou então para vestuário. Leia sobre outros setores, leia sobre outros segmentos, tá? Sempre obviamente, se você opera e trabalha em uma área, você já tem domínio daquilo, ou pelo menos deveria ter, né? E você acaba tendo a mesma visão que todas as pessoas têm a respeito desse seu modelo de negócio. Para sair da caixa, é legal pensar numa máxima do Schopenhauer, né? Que dos elementos favoráveis para nós é olhar para aquilo que todas as pessoas olham e enxergar aquilo que absolutamente ninguém viu. E para você olhar para algo e enxergar o que ninguém viu, você tem que ter uma visão multifacetada. Essa visão multifacetada leva em consideração que você olhe para outros setores, tá? Vamos supor, por exemplo, né? Eu durante 20 e poucos anos da minha vida trabalhei no ramo de joias e relógios, segmentando marca, mas eu não poderia ficar só olhando para esse segmento. Então eu tinha que olhar para o ramo farmacêutico, eu tinha que olhar para o ramo automobilístico, eu tinha que olhar para vários setores da economia, vários segmentos de mercado, até mesmo para a área de educação, olhar para o setor de tecnologia, olhar para a agropecuária, sabe? Olhar para absolutamente tudo, né? Porque o que acontece? A partir do momento que você tem um grande arcabouço de informações, né, que te subsidiam olhar o mundo por diversas perspectivas, acontece algo natural de todos os seres humanos, tá? A nossa mente, por um processo dialético, né, quando você vai acumulando, lembrando, nas nossas aulas a gente fala muito sobre o processamento de informações, né, assimilação de informações, memorização, né, a influência do nosso hipocampo com relação ao nosso sistema nervoso central e principalmente a relação do nosso hipocampo com o centro das emoções. Quando você tem esse emaranhado, que é completamente diferente de uma lógica binária, matemática, precisa, né? Ainda que possa ser randomizada e de aprendizado de máquina, nós temos algo inerente do ser humano que é serendipidade. Alguns autores trazem a ideia de intuição heurística, e quando você está dedicado numa área e você tem conhecimentos amplos de todos os demais setores, a grande possibilidade e probabilidade de você enxergar algo inovador é grande, tá? Vou te dar uma dica muito, penso que é uma dica significativa. Vai sim, se você tiver uma ideia inovadora, uma ideia substancialmente de bom posicionamento, pode ser que muitas pessoas vão rir de você no começo, você vai receber algumas críticas, tá? Mas você vai ter intuição, você vai saber se realmente aquilo é um diferencial. Eu não posso me estender nisso, eu apliquei na minha vida profissional em alguns segmentos, setores, isso, sempre teve resultados bons. Obviamente, cada um dentro dos seus limites, né? A gente tem a nossa humildade de saber, eu tenho meus limites, tanto os meus limites de capital social, né? Tenho meus limites de capital econômico, tenho meus limites de capital cultural, que são diferentes do seu, né? E muitas vezes você tem algum capital que é completamente distinto e superior ao meu, ou de um colega seu, e ele também, e isso pode te permitir uma ascensão numa área. Então, é uma visão ampla, tá? Não fique focado em uma única coisa. Peço desculpas de estender muito esse primeiro começo, e agora eu vou ser extremamente rápido, que minha promessa é de que esse insight do livro seja sempre muito rápido. Se você gostar do tema, eu vou levar para nossa aula ao vivo, tá? E você que está tendo aula comigo ainda assistindo a aula ao vivo, ou então vou colocando mais conteúdo aqui adicional. Outra curva de valor, entender as preferências dos consumidores e adaptar sua curva de valor. Eu fiz uma ideia aqui para poder balizar minha memória mnemônica. Implica em uma análise profunda do comportamento do consumidor e a capacidade de identificar oportunidades de diferenciação que ressoem suas necessidades e desejos. Aqui, para você que teve aula comigo tanto na teoria geral da administração, marketing digital, né, o empreendedorismo ou gestão de conflitos de negócios, a gente aprendeu bastante ali sobre o cérebro trino, né? E a gente aprendeu muito sobre psicologia social, né? A gente aprendeu bastante sobre comportamento, né? Inteligência emocional e foco. Significa assim, hoje, para que a gente conheça a preferência do nosso consumidor, você tem vários caminhos. Um dos caminhos mais curtos, práticos, né? Seria por meio da análise de dados. Então você tem hoje um mercado gigantesco das big techs, né? Que faz coleta de dados, dados de comportamento, rastros de rede, que a gente trata aí como superávit comportamental, onde todos os seres humanos entregam suas intenções, costumes, curiosidades e até mesmo aversões por mesmo de textos escritos, né? Ou textos visuais, no compartilhamento e na, na busca de conteúdos digitais. E obviamente isso daí, quando trabalhado por meio de um algoritmo pelas grandes big techs, né,
e por meio de inteligência artificial, essa nova segunda geração de algoritmos, você consegue estabelecer dados preditivos, tá? Mas isso é somente um modelo matemático e se isso funcionasse de maneira completamente perfeita, hoje algumas empresas ficariam bilionárias da noite para o dia, né? Então a concorrência estaria acirrada, nós teríamos um mundo ali cercado de pessoas extremamente bem-sucedidas. E o que nós enxergamos hoje é que é um movimento autorreferente. A alta tecnologia da análise de dados, ela enriquece a si mesma e toda a sua lógica e todas as vertentes da sua lógica, né, estrutural da cibercultura, né, do ambiente digital. Por outro lado, quando a gente, para conhecer o ser humano, é necessário um outro ser humano, tá? Você pode ter ferramentas assim, fantásticas que vão fazer curvas comportamentais, análise de sentimentos em redes sociais, gráficos, histogramas, isso daí qualquer pessoa estudando 20 minutinhos, um tutorial no YouTube aprende, não precisa fazer uma universidade para isso, e são questões que a gente chama de funcionalista, né? Entre aspas, apertador de botão e repetitiva. Conheça o hábito das pessoas. Conheça o hábito das pessoas que estão inseridas no universo do seu ambiente profissional, conheça o hábito do seu público consumidor. Para isso você tem que estar ativo, você tem que conhecer quem compra seu produto de uma forma ou de outra, dialogando nos pontos de venda, dialogando com esse público, observando, aprendendo a fazer análise do discurso, há bons livros sobre análise do discurso, tá? Aprender um pouquinho sobre semiótica, não é nada difícil, as palavras às vezes oferecem um grau, às vezes, de sofisticação intelectual, mas não tem nada disso. Tudo aprendizado, é muito simples, basta você dar uma lida, né, e buscar esse conhecimento que você vai desenvolvendo, tá? Então, essa capacidade de identificar o que está ali, né, urgindo nos seres humanos é bem importante e você tem um diferencial que nenhuma outra máquina tem. Você pode ter uma percepção em tempo real, verdadeiramente em tempo real, tá? Você tem o sentimento para conseguir balizar a orientação da sua percepção e você tem a questão da empatia, é uma relação humana, né, e neuroquímica. Então, somente um ser humano consegue analisar um comportamento, uma intenção, a fala de outra pessoa quando ela dialoga a respeito de algo. Então, tente sempre seguir por esse caminho da curva de valor, utilizando ferramentas de análise digitais, só quando for imprescindível, você trabalha com volume descomunal de dados, que pode não ser o seu caso, e ainda assim você vai ser direcionado para o caminho que outras centenas e dezenas de pessoas estão indo, né? E muitas vezes é mais uma questão de sorte do que habilidade mesmo em ler o comportamento humano, tá? A gente precisa compreender quais os principais anseios do nosso público. A hora que você compreender isso, às vezes você descobre que o anseio dele é tangencial à oferta do seu produto ou do seu serviço, tá? E que às vezes uma pequena mudança na oferta, seja na maneira como que se oferece ou na maneira que você comunica aquilo que você oferece, vai fazer uma vantagem competitiva descomunal, tá? Vamos dar uma avançada aqui como sobre eliminar, reduzir, elevar e criar, tá? É uma metodologia que enfatiza a importância de entender profundamente as preferências dos clientes e adaptar a oferta de valor de acordo. Isso daqui nada mais é do que uma releitura do que a gente acabou de falar no nosso slide anterior, tá? Só que partindo do princípio que a simplificação é o estágio mais alto para sucesso no ambiente mercadológico. Quando você pensa, um exemplo bem simplão, tá? Você pega a Apple, ele fez ali em questões de design, usabilidade, interface, a maior simplicidade possível, né? Eliminou tudo que poderia ser eliminado, né? Reduziu tudo que poderia ser reduzido, né? Elevou tudo que poderia ser elevado, principalmente, por incrível que pareça, a percepção de valor de mercado, ou seja, o preço, né? Obviamente ele tem a tecnologia embarcada, o desenvolvimento, tem os custos de promoção e branding, tá? Mas acima de qualquer coisa, tudo isso hoje já foi pago, só que se ele mexer no preço, ainda que ele consiga produzir um produto da mais alta tecnologia, com menor custo de valor fixo, ele não pode descer esse preço, porque ele vai desmontar o imaginário do consumidor em relação à propriedade e qualidade desse produto, tá bem? Assim como na contramão também muitas vezes existe empresas que oferecem serviços com altíssimo valor agregado, alto valor de custo numa mensalidade, né? Tem um nome de peso e quando você vai consumir esse serviço é da mais baixa qualidade, tá? Muitas vezes engendrado por tecnologias, feito de forma escalonável, massificada, né? Então é preciso ter essa compreensão, tá? Do que o nosso consumidor hoje é extremamente bem informado.
A ideia não é uma aula, então a gente já está encerrando. Te peço mais 2 minutinhos. Aí lê esse livro se gostar e vem bater um papo comigo na nossa aula ao vivo, que a gente pode se aprofundar bastante nesse tema, tá? Alinhamento estratégico horizontal e vertical. Isso aqui é o simples do simples do simples, é o arroz com feijão. É parte do princípio da análise SWOT, então você precisa conhecer sua organização de perto. Conhecer sua organização envolve a habilidade do comportamento organizacional, né? A maneira como você trabalha a liderança para motivar a sua equipe, a maneira como você trabalha a liderança para reconhecer talentos, para remanejar pessoas de acordo com as suas mais profundas competências, né? A maneira como você consegue fazer com que um time sinta-se participativo e que o pensamento e a opinião dele ele tenha total compreensão de que ele está sendo observado e que essa observação resulta num reconhecimento, tá? Ainda que seja um reconhecimento mais de natureza emocional do que efetivamente um direcionamento econômico ou material. O princípio do homos econômicos ele cai por terra há muito tempo. Como seres humanos, cada vez mais nós buscamos experiências de autorrealização. Então, esse é o princípio base, chave da essência da raiz de uma estrutura de uma empresa, né? Você pode ter uma empresa multibilionária, riquíssima, tá? Com capital aberto na bolsa, mas em que os colaboradores eles estão ali sempre com a espada na cabeça, né? De Damocles, eles jamais vão oferecer o seu melhor. E se você tem uma corporação, é gestor de alguma coisa, ou você trabalha em um ambiente que você sente segurança e reconhecimento, você acaba baixando suas defesas naturais, oferecendo o seu melhor. Esse é um dos princípios básicos da gestão. Depois, obviamente, é trabalhar bem o seu mix de produto e marketing, né? Verificar se a tecnologia embarcada da sua empresa está alinhada aos princípios do mercado e, principalmente, se você está buscando conhecimentos tangenciais e completamente diversos. Lembra que a gente falou do aspecto multifacetado de uma administração, tá? E, obviamente, ali no aspecto que a gente fala do horizontal, é a compreensão de todos os níveis do nosso mercado, né? Então, o que o meu consumidor espera, dados demográficos, principalmente, né? Transformações tecnoculturais, questões que envolvem muitas vezes mudança de hábitos e costumes na transição geracional, o encontro geracional. Então aí a gente já começa a falar de pós-modernidade, né? De uma sociedade que ela é mais plural, que ela não é estável, que ela rompe com paradigmas tradicionais, ela rompe com paradigmas teleológicos e que o impensado e muitas vezes o imprevisível ele é a essência da modulação de um bom modelo de negócio e oferecer ao consumidor de uma forma ou de outra um ritual de previsibilidade que tenha ao mesmo tempo um alinhamento com inovação. E que isso é uma habilidade que você pode ir desenvolvendo com leitura, né? Se você somente oferece inovação sem o ritual de previsibilidade, você cria desconfiança. Então é bem importante essa questão do alinhamento estratégico horizontal, é o bom relacionamento com os stakeholders em todos os níveis, né? De nada adianta uma empresa que atende bem seus consumidores, atende bem seus clientes, e de repente um stakeholder, seja ele de qual profundidade ele tenha na empresa, está insatisfeito. Então nós temos um mercado de conversações hoje, né? As pessoas recebem muitas influências de provas sociais. Então o alinhamento estratégico horizontal e vertical é uma das naturezas do livro, que eu falei aqui, não é nem 1/100º da porcentagem do que o livro oferece, mas eu estou te dando um panorama, né? Então a gente fala assim, essa é a placa, né? Essa placa conduz para um caminho mais ou menos parecido com isso. Você lê o livro e depois vai buscando leituras que complementam esse conhecimento, tá? Aqui, já finalizando aqui, é o último ponto que eu separei, que entre muitos que poderia ter tido, mas já estou estendendo mais do que esperava. Foco na inovação e não na competição direta. Tá? A estratégia do Cidadão Azul enfatiza a importância da inovação e criação de novos. Vou dar um exemplo simples, vamos falar um estudo de caso bem simples aqui. Pensa no Circo de Soleil, né? Nós tínhamos há muito tempo aquele círculo Mambembe, aqueles circos de bairro, os circos que até então, há muito tempo, você tinha ali os palhaços, né, os animais, e há uma transformação tecnocultural, uma transformação de valores do tecido social, em que já não é mais aceitável. Você vê ali um chimpanzé, né, queiramos ou não, é um parente nosso distante, nós somos descendentes do macaco rhesus, e ali que, se ele faz uma atividade, ele foi adestrado, ele sofreu para aprender aquilo. Um elefante que faz uma atividade no circo, ele apanhou muito, ele foi tirado do seu habitat, né? Qualquer animal que você vê no circo fazendo um show, um espetáculo, aquilo não tem graça, aquilo não tem beleza. Aquilo ali está completamente contornado num pano de fundo de dor e sofrimento, né? De violação e agressão à natureza, da exploração e tortura de outro ser vivo.
E as pessoas que têm um mínimo de, como você e eu, têm um mínimo de desenvolvimento sobre a ideia de empatia, já não aceita mais isso. E aí você vem com a ideia que também os artistas circenses têm um potencial enorme, mas devido a ser um ambiente de um espetáculo popular, a remuneração é baixa. Com baixa remuneração você não especializa ninguém, você não oferece um show mágico, uma magia. Você pega um circo de Solé, você tira o piso de terra e transforma num tapete vermelho. Você pega o circo de Solé, você tira aquela tenda de lona e coloca num ambiente climatizado, super confortável, né? Você tira o circo de Solé, aquela iluminação precária, cheia de sombra, e coloca uma iluminação de palco hollywoodiano, tá? Trabalhando com a temperatura da cor, com a psicodinâmica das cores. Você pega o circo de Solé e procura os melhores artistas das mais alta competência, das habilidades humanas, reúne essa população, né? E você cria um espetáculo mágico para as pessoas, um espetáculo insubstituível, um espetáculo que mostra o poder criativo do ser humano, que mostra a habilidade do ser humano, que é a nossa espécie. E você não está torturando nenhuma espécie, nenhum animal, não está judiando, não está arrancando na natureza ali um ser inocente para que as pessoas se divirtam com algo que é totalmente fútil, né? Se divertir com um adestramento de um ser, né? Então o Circo de Soleil é uma experiência de oceano azul. Você, ao mesmo tempo que tem uma apresentação de algo que envolve compromisso com com as formas de vida, né, da natureza, você tem um compromisso em pagar muito bem os profissionais que fazem espetáculo, você tem toda uma cadeia de valor envolvida, você tem uma alta gestão de espetáculo envolvida, e você tem um público que não o público que paga 30, 40 reais não vai pensar em 3 vezes para pagar 300 reais, 500, 600, 1000, 2000, dependendo do show, do tipo do show, dependendo do país em que se apresentam, né? Então isso é um oceano azul. Você olhou para aquilo que todo mundo olhava, mas você enxergou algo que ninguém via. Mas por que você enxergou algo que ninguém via? Um dos elementos essenciais do sucesso é a empatia. Empatia, alteridade, intersubjetividade, contato humano. E cada vez mais você terá menos pessoas capacitadas a fazer análise de cenário inovadora. Porque até mesmo as boas agências de publicidade, de marketing, elas usam hoje dados minerados. Então, a ideia é assim, quanto maior o volume de dados, a gente fala que o principal ativo econômico hoje do planeta são os dados, porque eles são gratuitos e oferecidos voluntariamente, tá? E como eles são gratuitos e oferecidos voluntariamente, você não pode esperar que isso seja um grande diferencial para você. Até mesmo que você tenha a melhor ferramenta de mineração e trabalho de algoritmos, você vai recair praticamente no mesmo ambiente que os outros recaem, e obviamente quem tiver o melhor capital econômico e capital social, ou seja, maior relacionamento com as melhores big techs e melhor capacidade de investimento nas melhores ferramentas, ele vai conseguir um pequeno diferencial de mercado. Óbvio, né? Pequeno entre aspas, que envolve milhões e bilhões. Mas abaixo disso é um mercado que não necessita estar engendrado nessa cadeia dos algoritmos, né? E que você estudando e se dedicando, seja lá 1 ano, 2, 3 ou 4 ou 5, 6, você pode estar no meio da sua carreira, em curto período de tempo você consegue, na área que você atua, fazer coisas incríveis. Seja como intraempreendedor trabalhando para uma empresa, ou seja mesmo até como seu próprio empreendedor, seu próprio empreendimento, tá? Então, para que você tenha uma emancipação desse ambiente que cada vez te ameaça com relação a ser substituído por uma lógica matemática que leva em consideração a precisão e a velocidade em detrimento de uma criatividade dialética, né? É isso, leia esses livros, aprofunde-se nisso, tá? Então a mensagem que eu dou, peço desculpa aí pela né? Peço que você compreenda aí que hoje a apresentação ela tá meio assim, eu tô me recuperando aqui, que eu tava meio que dengoso, tá? Mas já estou bem e vamos em frente. A semana que vem nós temos mais, tá? E para você que vai ter aula comigo na próxima semana aí, vem aí pra gente bater um papão, tá? Pode trazer esse tema no meio da aula, que o próxima aula nossa, para a galera que está aí e vai ter aula comigo, é sobre o fórum de discussão de temas que levam em consideração o aprofundamento do comportamento humano. E esse tema se encaixa muito bem. Aproveito para te visitar, para vir para essa aula. A gente vai bater aquele papão gostoso, tá? Sem nenhuma necessidade de formalidade, mas com muita responsabilidade em trazer ideias que possam, de uma forma ou de outra, serem explicadas, né? De uma forma ou de outra, tem alguma sustentação teórica e de alguma forma ou de outra dialoguem com a realidade do mercado,
tá bem? Então, um abração, tudo de bom. E a próxima eu prometo, o próximo Momento Universitário não vai passar de 5 minutos, tá? É que esse livro merece uma dedicação especial. Um grande abraço.